A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui eu, Edivaldo, irmão Elias, e o assunto de hoje é sobre a lição de número 13, é o encerramento do nosso trimestre, a oração de Isaías por Israel. Esse é um assunto recorrente, aliás, sempre muito recorrente, oração. Como diz o velho ditado, oração e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? E estou aqui com o nosso irmão Elias, e ele vai fazer a apresentação dele também. Paz, irmãos e irmãs, como o pastor Edivaldo falou, né? A oração de Isaías, o tema oração é bem recorrente, né, nas nossas aulas do CAPED, e eu acho que é extremamente importante. E importante aqui, né, o pastor, que nós começamos falando da graça, né, ali na segunda aula, e hoje nós vamos encerrar falando de oração, duas coisas importantíssimas que estão ligadas, né? Sim, A graça e a oração, e isso é interessante. E quando se fala dentro de oração, né, o pastor, de Isaías, primeira coisa que a gente precisa entender é Isaías como profeta e um homem que orava a Deus constantemente. Porque quando nós... Tá certo que dentro do contexto de oração, o que é uma oração dentro da Bíblia? Eu sei que não é simples, né? Por mais que pareça que é simples, não é. Porque ali a gente vai ter salmos, tem lamentos, tem cânticos, tem tantos outros tipos de intercessões. E nós costumamos colocar tudo como oração, né? Isso, uma intercessão é uma oração. Um salmo profético é uma oração, né? Uma confissão nacional é uma oração. Mas, categoricamente, se a gente for colocar oração mesmo no contexto verdadeiro, quando nós vamos para Isaías, só no livro de Isaías nós temos 7 grandes orações. 7 orações. Fora algumas intercessões, lamentações e assim vai, né? Então a gente vê que o Espírito Santo ele guiou bem o nosso comentarista, porque terminar em algo que Isaías, esse trimestre, no assunto do título como o profeta Isaías, terminar com uma oração, né? Então veio bem a calhar. Isso porque começou com graça, né? Exatamente, pastor. E aí... Isso mostra, irmão Elias, junto aí com vocês, que a Bíblia, e especificamente o livro de Isaías, é um livro muito expansivo. Exato. Porque ele trata de muitos temas prioritários no dia a dia do cristão. Então, ele fala de aliança, ele fala de pacto, ele fala de pecado mesmo, ele fala de libertação, de cativeiro, ele fala de graça e ele também fala de oração. Exato, era um homem de oração. E só para os irmãos situarem aí, né, como subsídio, essa oração, onde ela está no contexto aqui, né, que o livro de Isaías, ele é um livro complexo. Totalmente. Eu creio que profético, falando profético, é o livro mais complexo que nós temos, né, pastor? Sim. Se a gente for estudar. Porque ali nós vamos ter o proto-Isaías que vai do 1 ao 39, capítulo 1 ao 39 é chamado de proto-Isaías, né? Depois nós vamos ter o Deutero-Isaías que vai do 40 ao 55. E nessa parte onde nossa oração aqui está inserida, está dentro daquele chamado que é o Trito-Isaías, tá? Dentro do Trito-Isaías. Então a gente vê que, só para situar aí, como que o livro é dividido, e em todos eles o tema oração é recorrente, né? Positivo. E tem o outro detalhe, pegando até a tua fala, o livro de Isaías ele é tão complexo que ele é considerado o evangelho do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Porque ele abarca muitos assuntos que são cotidianos, do nosso dia a dia, do dia a dia do cristão. Exato. E olhando aqui as principais orações, pastor, que eu dou uma pesquisada nesse livro de Isaías, ele, pelo contexto, tipos e temas, se nós olharmos aqui o capítulo 6, 5, nós vamos ter o que é o texto, né? Vamos ter como tipo de oração uma confissão pessoal, tá? E o tema é a santidade e a indignidade, tá? Sim. De Isaías 12, do 1 ao 6, vamos ter um hino de louvor, que é salvação e confiança. 25, do 1 ao 5, louvor profético, soberania divina.
Isaías 26, do 7 ao 21, tem um cântico barra oração ali, né? Cântico barra oração, que é uma oração de esperança escatológica, e é bom o professor atentar nisso aí, né? Porque Isaías é um livro que tem bastante escatologia, né? Sim. E do 37, 14, 20, outra oração, que é a oração famosa do rei Ezequias, tá? Que é livramento nacional, da nação, né? No 38, do 9 ao 20, também outro cântico de Ezequias barra oração, que é pela sua cura, né? E a imortalidade. E Isaías final aí do 63, do 7, 64, 12, que é onde nossa oração está inserida ali. A gente começou do 15, né? Mas ele começa lá atrás no 63, 7 e termina no 64, 12, essa oração é bem longa. Então, é uma grande oração nacional que, como o pastor falou, fala de pecado, de juízo e o mais importante de todo, Isaías fala de redenção. Redenção. Né? Que é um tema bem recorrente também em Isaías, né, pastor? Perfeito. E como tema da nossa aula, a gente vai usar ali o versículo a partir do versículo 15, e ele vai trazer algumas situações que fazem a gente refletir um pouquinho. Por exemplo, no versículo 15, da nossa lição, ele vai falar assim, como se Deus estivesse distante, como se Deus estivesse longe e não estivesse olhando para o povo. Então o profeta, ele traz, ele evoca a necessidade de Deus olhar para o seu povo. Perfeito, pastor. Eu olhando assim os movimentos que a gente percebe aí nessa questão da urgência, né, que nós vamos falar ainda também, né, desse resgatador, né, da urgência dele, é como se Isaías ele olhasse para trás e ele visse a redenção, né, o que aconteceu. Aí ele liga o Êxodo, o Sinai, né, ele liga todas essas coisas, ele vê a redenção, Deus resgatando seu povo. E aí ele olha para dentro, vamos colocar para dentro de si, e isso é algo muito importante que os homens santos, geralmente, quando ele falava do pecado do próximo, ele fazia sempre uma análise interior antes de falar. Isaías era um profeta de Deus, a boca de Deus falando, com toda a autoridade que Deus deu. Mas antes dele falar do pecado da nação, ele olhava para dentro de si primeiro. Sim, né? sim. Inclusive ali naquela teofania, na aparição de Deus, vai falar, quando ele vê a glória, ele fala, ai de mim. Primeira preocupação dele é, como que eu estou diante dessa situação aí, né? Então, eu acho isso muito interessante, que ele olha para dentro e ele vê o pecado. E quando ele olha para cima, ele clama por misericórdia. Mas ele olha lá na frente e ele vê uma esperança divina, uma intervenção, né? E é interessante essa situação, porque a oração, se a gente for a fundo no tema oração, a gente vai entender que, primeiro, a pessoa se apresenta a Deus, né? Ela leva a Deus a condição dela, a condição de falha, a condição de uma pessoa que é dependente de Deus. Exato. Então, assim, esse é um dos primeiros atos de quem faz a oração, né? É o reconhecimento de que essa pessoa, ela está dependente de Deus, ela é dependente de Deus. E ao mesmo tempo que nós reconhecemos essa dependência, nós temos a liberdade de mostrar para Deus em oração a nossa situação, a nossa condição. Que, na verdade, a condição humana nunca foi boa, né? Sempre foi pecadora, uma condição de pecadores. E esse é um dos temas principais quando a gente eleva a Deus em oração, reconhecer que Deus é maior, está acima de tudo, e que nós somos falhos, e que nós estamos na dependência de Deus. Talvez essa oração do profeta Isaías, nos primeiros versículos, foi ele reconhecer essa condição de pecador, essa condição de frágil, de fragilidade, para mostrar a Deus que ele entende que Deus está acima de tudo e que ele é totalmente dependente do Senhor. Exatamente, pastor. E aí que é a posição em que vamos colocar assim, que aquele que intercede, né? Aquele que vai interceder, uma vez que Isaías é o intercessor pela nação. Ele fazer esse movimento para dentro de si e entender
primeiro, antes de olhar a nação, né? Sim. Aquela quebra da aliança, tudo aquilo ali, ele faz esse movimento para dentro de si, faz sua autoanálise e depois ele olha para fora e ele não vê nada melhor. Ele não vê nada melhor e ele passa a clamar e a pedir uma intervenção divina, porque uma das coisas que Isaías entendia e que nós precisamos entender é que o pecado, ele jamais, por menor que seja, aliás, eu não gosto muito desse termo, pastor, de pecadinho, pecadão, pecado. Pecado é pecado, né? Pecado é A Bíblia não trata tamanho de pecado, ele fala de pecados, né? Né? Mas a gente tem, né, pra gente, na nossa mente humana, até mesmo as coisas mais simples, aqueles pecados que a gente acha que é até mais banais, até os mais escandalosos, né? Ele, sem uma intervenção divina, sem um apelo a Deus, e ele começa com o reconhecimento do nosso estado, Sim. o pecado, o estado que eu estou. Então, sem essa intervenção divina, Isaías entendia que o homem jamais conseguiria vencer o pecado, né, pastor? E assim, como pano de fundo dessa situação, a gente sabe que o povo de Israel atravessava um período de dificuldades mesmo, até por conta da desobediência, até por conta do afastamento do povo de Israel da herança de Deus, né, de Deus em si. Então, o apelo de Isaías na oração era primeiro para Deus olhar para a condição humana dele, para a situação dele, e depois a intercessão pelo povo, que na verdade estava bem fresquinho na cabeça de Isaías a situação que o povo vivia. Então, assim, a sensação que eles tinham era como que se o povo tivesse afastado, longe do Senhor. E a oração, a intercessão de Isaías é para retomar essa conexão, é para retomar essa proximidade com Deus. É no sentido de fazer com que Deus, Senhor, nós estamos aqui, nós somos o teu povo, somos a tua herança. Olha para nós, Senhor. Atenta para nós do seu lugar santo, da sua habitação, onde a tua glória está. Olha para o teu povo aqui. Exato. Ou seja, havia uma crise da aliança, a gente pode dizer assim. Sim. Né? Uma crise da aliança. E é interessante que ele vai olhar para os céus, né? E ele entende que essa distância divina, né? Nesse caso, né? Ela não implica numa ausência ontológica, né? Ou seja, não implica numa ausência da parte de Deus, mas ele entende que há uma certa suspensão do favor, né? Como se fosse um distanciamento. Exato, né? do favor pactual. Uhum. Então, há um distanciamento. E aí é interessante que ele vai recorrer como um filho recorre ao pai, né? Olha, eu sempre falo, olha, quer aprender a orar, vai para a Bíblia e pega esses homens que oravam. E eles ensinam como vai. Isaías, assim como Moisés, vai lembrar Moisés lá no deserto, né? Pelo menos aí na minha mente, quando Moisés olha e fala, tá, mas se esse povo for destruído aqui no deserto, o nome de quem que vai ser mal falado? Não é o do Senhor, né? E aqui Isaías ele vai apelar como pai, né? Para Deus como pai. E que está lá no versículos lá do 16 também, né? Que a gente vai ver. Ele vai apelar como um pai. E ele aqui é interessante que ele vai olhar e ver que mesmo a tradição, vamos dizer assim, patriarcal, era insuficiente. Porque na nossa leitura aí, vai ver que ele fala, Abraão não nos conhece. Ele vai dizer, Abraão não nos conhece. Então ele fala, olha, não adianta a ancestralidade, identidade étnica, privilégio histórico. Ele fala, todas essas coisas não vai fazer diferença nenhuma. O estado que o povo estava naquele momento. E aí é onde ele vai apelar, né, para esse Redentor. Sim. Que somente uma intervenção redentora poderia ser a solução do povo naquele momento. Né? E assim, e esse versículo é o 15, né, do nosso texto. Aliás, é o 15? É o 15 ou é 16? É o 16, se eu não me engano. É o 16. Olha, curiosamente, o que o nosso irmão Elias está levantando aqui. Na oração de Isaías, ele chega e fala assim, ainda que Abraão não nos conheça. Exato. E aí, na sequência, ele fala assim,
E ainda que Israel também não nos reconheça. E tem uma diferença entre conhecer e reconhecer. Exato. Então, assim, quem conhece, aliás, quem não conhece, na verdade, é porque nunca viu. Não teve conexão, não teve relacionamento. E quem não reconhece é quem já teve conhecimento, já teve relacionamento e passou a não conhecer mais, e passou aí esqueceu. Então, na oração dele, o que ele fala? Ele fala assim: ainda que Abraão não nos conheça, e ainda que Israel não nos reconheça. E aí vem o ponto-chave. No entanto, tu és o nosso Deus. Então, assim, Isaías, ele coloca duas situações aqui. Ele fala assim, ó, ainda que as pessoas não se lembrem de nós, ainda que o nosso povo não se lembre de nós, Quem são também. todavia, Senhor, nós nos lembramos de Ti. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Então ele põe essa condição de relevância, mesmo que as pessoas se esqueçam da gente, mesmo que as pessoas não olhem para nós, nós estamos cientes, Deus, de que o Senhor ainda é o nosso Deus. Exato, pastor. É a essência que tem nesse versículo 16, irmão Elias. Exato. E aí ele invoca aqui uma questão, né, pastor? Que quando ele fala dessa paternidade divina aqui, ela não é universalista, ele não está falando do povo, do mundo inteiro, sim, né? Ela não é universalista, mas ela faz parte de algo que é eletivo, né? Que é eletivo e redentivo. Ou seja, Deus tem um povo. Sim. Né? Que aí a gente pode tocar aqui até em outros assuntos, né? Acaba ligando, como por exemplo, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todos aqueles que crêem nele não percam, né? E aí vai... E aí muitos interpretam que, tipo, Jesus já morreu pelo mundo, eu creio nele. Mas você aceita? Não, mas eu creio nele. Então, há uma eleição, né? Deus escolheu um povo, é eleito. E aqueles que Deus, vamos dizer assim, que se achega a essa aliança a Deus, eles se tornam povos eleitos. Sim. E aí a gente não vai entrar na questão da eleição e da predestinação, mas... né, acaba linkando uma coisa com outra, mas o fato é esse, né, pastor? Que não é uma questão universalista. Mas assim, se a gente olhar do ponto de vista espiritual, o povo de Deus lá na época no Velho Testamento, era a nação escolhida, que era a nação de Israel, ponto. A Bíblia é muito clara nisso. Mas a gente transportando isso para os filhos do reino do seu amor, o povo de Deus hoje são todos aqueles que buscam o Senhor, que se entregaram as suas vidas a Jesus e hoje são salvos, então são considerados nação santa. É só uma transição ali do velho para o novo, né? Sim. Então no velho a gente tinha ali um povo que era herança, pelo menos assim no aspecto de Isaías, esse povo era herança. Ele estava evocando a herança do povo de Deus, a aliança que Deus fez com o povo, que era com o povo de Israel, né? Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga externar isso para o povo santo, o povo que foi alcançado pela redenção. Sim, de Jesus, né? Isso. Paulo deixa bem claro, né, que na verdade, que é outra confusão que o crente costuma fazer, nação de Israel e povo crente. Sim. Paulo já desfez isso lá atrás, mas eu não sei porque que as pessoas continuam mantendo, né? Paulo falou, já não há mais grego, não há mais judeu, acabou isso aí. Só há um povo de Deus. Deus só tem um povo. E que nós, quando ele vai tratar Jesus já havia feito isso, né? Mas Paulo vai, vamos dizer assim, simplificar para nós mais ignorantes como eu. Ele vai simplificar, falar, deixa eu te explicar aqui uma forma mais pedagógica para você que tem menos conhecimento, né? Aí ele vai colocar ali sobre a questão de sermos enxertados nessa videira, né? Ele vai falar, vocês são, assim como os outros eram ramos, né, dessa videira, vocês agora são enxertados nessa videira. É o jambuzeiro bravo. O jambuzeiro bravo, exato, pastor. Então ele vai falar, olha, uma vez enxertado, não existe mais aquela, vamos dizer, aquela erva, aquela planta lá fora que existia. Agora você faz parte do mesmo tronco, tá tudo ligado. Então não tem mais Israel, não tem mais o povo crente. Há só uma nação só que Deus é de Deus.
Daí, escatologicamente, né, na aula de escatologia, no trimestre que nós tivemos, a gente falou sobre essa questão de Deus tratar com o povo judeu e tal, tudo mais, mas o fato é que nós entendemos que, Paulo deixa bem claro também, né, é que o povo de Deus são todos aqueles que confessam Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer que nós somos que os verdadeiros filhos de Abraão eram os da fé e não o da carne, né? Sim. Vai falar, esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Então tem toda essa questão aí que o pastor falou. E entrando aqui, pastor, eu gosto bem dessa parte aqui de Isaías, quando ele vai falar sobre essa necessidade de um resgatador, né? Do Redentor. O Redentor. É exato, é esse Redentor. Que esse Redentor aqui no Antigo Testamento, ele tem aquela questão do jurídica, né? Daquele que vai resgatar uma propriedade, né? Então, alguém que vai resgatar a propriedade. E o tempo todo no Antigo Testamento, os profetas colocam a nação desse jeito, né? Nós somos propriedades do Senhor. Sim. Né? E também libertar parentes, vingar uma injustiça, preservar uma herança familiar. Ou seja, Isaías entende que quem resgataria de verdade o povo, quem redimiria o povo, esse redentor, era o próprio Deus. Ele entendia que o próprio Deus precisava ser esse redentor, né? E assim, olhando no cenário da época, a gente vai entender que eles viviam uma situação política muito difícil. Então, assim, o Estado de Israel, até por conta da própria desobediência deles, porque eles fizeram um pacto, uma aliança com o Senhor. Existia um pacto deles, eles prometeram ser fiéis ao Senhor, nunca abandonarem ao Deus vivo, né, ao Deus de Israel. E aí, durante essa trajetória, eles, de uma certa forma, se desviaram dessa aliança, eles se afastaram dessa aliança. Então, tem sempre aquele cunho de que, olha, vocês não estão cumprindo com o prometido comigo. E a desobediência, ela traz consequências. Então, o que acontecia? Israel vivia uma situação bem distinta. Por quê? Ora ele era invadido, ora ele era tomado em guerra, ora entrava na guerra, ora ganhava a guerra, ora perdia a guerra, ora era tirado da sua terra, ora voltava para a sua terra. Então, a exemplo, a gente tem os cativeiros, né? Sim. Então, a gente tem o cativeiro, eles vão para a terra, voltam para a terra, sofrem no cativeiro, no Egito, enfim. A situação de Israel era uma situação muito difícil. Imagine só você ser tirado da sua terra, onde você cresceu, onde você nasceu, onde você tinha ali os seus altares para adorar ao Senhor, e de repente agora você está cativo em um lugar onde você não pode fazer mais nada. Então, assim, privado dos seus valores culticos, privado dos seus valores de adoração. Então isso traz uma situação muito desconfortável para o povo de Israel. Então o profeta Isaías, ele de uma certa forma, Elias, ele tenta evocar esse sofrimento. E assim, a percepção que lendo o texto a gente tem é que assim, ele busca mostrar para Deus que o povo ainda é o povo dele. Exato. Ele busca mostrar para o Senhor que esse povo está sofrendo, está sendo torturado, vamos dizer assim, e por conta disso o povo está longe, está distanciado dele. Então, assim, o profeta ele tenta levar essas situações para Deus e fazer com que Deus desperte, fazer com que Deus, ele tenta chamar a atenção do Senhor para a situação do povo e fala assim: Senhor, olha aqui o teu povo, nós somos a tua herança, olha para nós, Senhor. Nós, ainda que todas essas coisas aconteçam, nós ainda somos o teu povo. Então, assim, a ideia de Isaías nessa oração, irmão Elias, é chamar a atenção de Deus, que é, na verdade, o que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Exato, pastor. Chamar a atenção de Deus, Senhor, reconhecer a situação e falar: Senhor, olha para mim, olha o meu estado, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua providência.
É que nem, por exemplo, no versículo 15. Aonde estão, a parte B, né? Aonde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Então, assim, Senhor, cadê o seu cuidado para com o teu povo? Yeah. Cadê as obras maravilhosas que o Senhor fez? Cadê elas? Por que elas não estão acontecendo agora? Mas a gente sabe o porquê, né? Porque o povo estava distante de Deus. Exato, pastor. E aí nós vamos entrar numa pequena polêmica agora, pastor. Se não for para causar polêmica, eu falo nem já. Isaías 63:17, ele vai... E aí essa polêmica é arminiana versus calvinista, ele vai dizer que Deus... Vou ler aqui, né? Na nossa lição, diz assim, os 17. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Isaías vai dizer que o motivo pelo qual o povo não teme a Deus, né? E se desviaram dos caminhos do Senhor, ele está dizendo então, no caso aqui, que o motivo foi porque Deus fez isso, que Deus endureceu o coração, porque primeiro ele fala, por que endureceste os nossos corações? Por que nos fazes desviar dos teus caminhos, né? Aí vem a questão, então Deus, ele endurece o coração do ser humano e faz com que o ser humano, ele caminha pelos caminhos do pecado nesse caso? Então, na verdade, a gente tem que olhar também a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é importantíssimo numa situação como essa. Então, por exemplo, na minha concepção aqui foi uma frase do próprio Isaías. É uma percepção dele. É a percepção que ele tinha da situação que eles viviam. Então, não que Deus estivesse endurecendo o coração do povo, fazendo o povo se desviar. Aliás, não faz muito sentido, né? Deus endureceu o coração do povo para se desviar dele. Na verdade, no meu entendimento, era uma percepção de Isaías. Olha, a realidade que eles estavam vivendo ali, ele podia tirar essa conclusão. Pelo menos no primeiro momento, era a conclusão que ele tirava da situação. Mas não que Deus estivesse endurecendo o coração do povo, até porque a gente vai encontrar em alguns versículos, algumas referências bíblicas, que Deus endureceu o coração de Faraó. Exato. Então, assim, mas a Bíblia em si não está falando, no texto, não está dizendo assim, e Deus endureceu o coração do povo de Israel. Pelo menos nesse contexto aqui que a gente está vendo, né? Então, assim, eu entendo que é uma percepção de Isaías. É mais ou menos assim, a pessoa está vivendo uma situação difícil, e aí a pessoa, ela tira essa interpretação, se fala assim, nossa, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não está me abençoando? Então, na minha percepção, esse texto aqui, ele é bem isolado. Ele está dizendo, é uma fala de Isaías, e não uma fala do próprio Deus falando assim, eu endureci o coração do povo. Pelo menos nesse contexto aqui, tá? Agora, fique à vontade para dar a tua versão, irmão Elias. Falei que eu ia causar polêmica, pastor. Então, pastor, quando fala do coração de Faraó, que o pastor citou aí, né? Que é claro, né? Lá fala que Deus... E sim, lá, né? Deus falou para Moisés, eu vou endurecer o coração... você vai falar para ele. Sim. Mas deixa eu te explicar logo. Por que ele não vai aceitar? Porque eu também não quero que ele aceita. Sim. Tá? Então a gente via, aquela batalha ali era uma batalha teofânica, né? Então de um lado nós temos Faraó lutando contra Deus, quando Deus falava, vai, deixa o povo ir, Faraó falava, não. Né? Aí Deus mandava de novo, vai Faraó falava, vai. Mas depois na metade que o meu Faraó falava, quer saber de uma coisa? Não vai mais não. Então a gente vai ver ali que em momentos E aí, é claro, né? Eu gosto de pesquisar nesse assunto aí. Tem uma professora lá da Universidade Hebraica lá, né? Que eu sigo ela, né? Nesse contexto teológico, que ela é uma das grandes historiadoras de Israel, né? A Nili Shupak. E lá na academy.org dá para pesquisar lá esse tema do coração. E aí ela trata, né? Sobre esse endurecimento. Aí é onde ela fala que é o seguinte,
que há momentos em que o coração, que Faraó, né, endureceu o próprio coração, ele mesmo, intencional endureceu o próprio coração. Há momentos que Deus endureceu o coração de Faraó, uma vez que Deus falou, eu não vou deixar, eu vou endurecer o coração. E há momentos que até mesmo o próprio coração de Faraó desobedecia a Deus e desobedecia a Faraó. Então ela fala que ali há três lutas acontecendo, três situações distintas, né? E que cabe muito bem. Então, quanto a isso aí, o pastor já deixou bem claro que sim, lá Deus endureceu o coração, foi propósito. Mas aqui tem um peso, pastor, porque é palavras de um profeta. Isaías era o homem que as palavras da boca dele eram dirigidas por Deus. Ele fala que Deus endureceu o coração desse povo. Na minha concepção aqui, né? E aí é óbvio, a gente vai ter que... É complicado porque entra na questão da soberania divina, né? Sim. Entra na questão do endurecimento do coração por si só, isso ainda dá para resolver, mas vai da soberania divina, a liberdade humana, a responsabilidade moral. Então tem uma questão jurídica aí também, né? Moral. E o juiz judicial de Deus. Que, ou seja, Deus fala, não, eu vou deixar eles sofrerem. Para mim aqui, Isaías, ele formula duas perguntas fundamentais, que ele fala, né? Porque Deus nos faz errar dos teus caminhos, que a gente poderia perguntar, ou Deus endurece o coração? E aí o pastor tá certo nessa na questão do cuidado exegético, tá? Porque Isaías não está ensinando que Deus é o autor moral do pecado. Isso aí é muito agostiniano. Se a gente for ler Confissões, por exemplo, né? E Cidade de Deus, né? Santo Agostinho, que amava Isaías, está bem claro lá, né, em Santo Agostinho. Ele, principalmente essa oração aí, tem bastante dela lá. Então a gente vai ver que ele vai defender, Santo Agostinho vai defender que Deus não é o autor moral do pecado. De forma alguma. Ele fala, ele não é o autor moral do pecado. E que Deus não produz maldade de forma pecaminosa. E ele usa até Pedro quando fala que em Deus não há variação de sombras, né? Em sombra de variações. Isso. Sim. E também que os seres humanos não são inocentes. Seres humanos não são inocentes. Já começa por aí, né? E é justamente nesse sentido que a gente pega a questão do livre-arbítrio, né? Também. Mas, pastor, o livre-arbítrio, como nós temos duas correntes, arminianas e calvinistas, que eu costumo defender sempre que nas escolas bíblicas dominical, que a gente é muito errado quando a gente tenta defender uma ou outra. Sim. Na minha visão. Sim. Eu sei que os calvinistas falavam, não, você está em cima do muro. Não é questão em cima do muro. Para mim, os calvinistas estão corretos. Porque quando você vai, Santo Agostinho entendia assim, Paulo entendia assim, e quando a gente vai olhando, só que aí ao mesmo tempo, quando você vai lendo, faz igual a Confissões de Paulo, ou de Santo Agostinho, chega lá na metade, você já vê que ele já mudou o foco, porque é complexo. Então, você vai ver que o arminiano também está certo. Quando assim eu falo do livre-arbítrio, eu quero trazer aqui de um modo mais simples. Então, assim, as pessoas, elas têm o poder de decisão delas. Exato, pastor. Então, muitas vezes, a situação que determinada pessoa está vivendo é consequência das decisões do seu livre-arbítrio. Então, nesse sentido, é o sentido mais simples aqui do livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, quando eu vejo Isaías numa oração, ele falando assim, Senhor, Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Eu estou entendendo que ele está fazendo uma pergunta aqui, mas uma pergunta por conta da interpretação que ele estava fazendo do cenário, da realidade que eles estavam vivendo ali. Sim, então, assim, Senhor, a sensação que eu tenho é que o Senhor está nos fazendo desviar do teu caminho. E aí a gente vai ver no próprio versículo na sequência, falando assim, por que o Senhor tem endurecido o nosso coração para que nós não o temamos? Então, no meu ponto de vista, irmão Elias, eu estou entendendo aqui que é uma percepção dele. Não é algo que ele está levando para o povo. Não é algo que ele está anunciando como profecia, como mensagem para o povo. Ele está evocando ali um pensamento, um sentimento dele próprio. Eu estou entendendo isso, Senhor. Eu estou entendendo que o povo está ficando cada vez mais longe do Senhor. Entendeu? E aí a gente vai perceber na parte C do versículo, mais uma vez ele evocando uma vontade dele. Senhor, volta por amor dos teus servos. E das tribos da tua herança. Então, assim, o Senhor fez uma aliança conosco.
O Senhor escolheu as tribos e colocou-as dentro dessa aliança. Então, Senhor, não permita que isso aconteça, sabe? Volta, olha para nós. E a gente volta lá para o versículo de número 15. Então, assim, do meu ponto de vista, esse versículo ele tem muito a ver com a situação emocional, o que Isaías estava sentindo e a percepção que ele estava tendo daquela realidade ali, muito mais do que uma interpretação de que Deus endurece o coração do povo, sabe? Apesar de que isso pode acontecer sim. Porque a Bíblia tem exemplos disso, em que Deus interveio ali, endureceu o coração e etc. Mas especificamente nesse pano de fundo, eu não estou vendo essa situação, entendeu? Eu não consigo ver. E eu entendo, pastor, porque lá atrás ele falou que, por exemplo, no verso 10, ele colocou a citação rebelde do povo, Sim. uma rebeldia no povo. No 64:6 ele vai falar da impureza, eles se tornaram impuros, né? E no 64:7 ele vai falar de um afastamento espiritual. Voluntário aqui, né? Voluntário. Então, nós estamos praticamente alinhados, pastor, tá? Então, Isaías aqui, no meu ponto de vista, ele reconhece, apesar de ser complexo esse negócio, né? Ele reconhece que Deus entrega, no meu ponto de vista, que Deus entrega pessoas à dureza do coração delas mesmo, né? Ou seja... Eu diria que Deus permite que elas permaneçam na dureza do seu coração. Exatamente. Então Deus entrega a dureza do coração a essas pessoas, a dureza do coração deles. Então não é que... até mesmo porque o verbo endurecer vai ter toda uma questão de tornar obstinado, insensível, e a rigidez espiritual, né? Mas o fato é que Deus, ele é mais, vamos dizer assim, é uma ação jurídica da parte de Deus. Já faz parte da punição. Sim. Deus não vai punir o povo lá no exílio. Ele já começou a punir. Devido a, que nós falamos, impureza, dureza de coração, rebeldia, todas essas coisas. Então o que Deus faz? Deus entregou esse povo a seus próprios... Paulo vai falar lá na frente, né, que dos que não reconheceram Deus, sim, então para ficar mais claro, né? Ele fala que Deus os entregou. É mais ou menos isso aqui então, né, pastor? Deus entregou ao coração obstinado deles, Deus os entregou ao próprio coração obstinado. É mais ou menos assim. E já é uma ação jurídica. É mais ou menos assim, irmão Elias. Você está fazendo isso, quer continuar fazendo isso? Então, Exato. Ok, permaneça no seu estado, permaneça no seu poder de decisão. Eu não vou intervir. Uhum. Então segue o seu curso. Então, assim, é nesse sentido que o verbo entregar, que o irmão está querendo dizer, né? Isso. Olha, já que você decidiu por si próprio seguir esse caminho, então vá, permaneça nele, fica aí, siga o seu rumo. Porque já fazia parte da punição que estava por vir. Uhum. Na verdade, não era que ia ser punido o povo. O povo já estava sendo punido. O exílio para frente e tudo mais, já faria, vamos dizer assim, já é um agravante, um agravamento da situação deles. Mas Deus já estava punindo eles ali. Uhum. Devido a essa situação espiritual deles, Deus os entregou e deixou eles caminhar. Então é nesse sentido que eu acredito que Isaías está falando que Deus endureceu o coração deles. Ou seja, não é que Deus, vamos colocar assim para ficar mais simples, não é que Deus foi lá e endureceu, falou, vou endurecer igual fez com o faraó, vou endurecer o coração deles que é para eles ir para o exílio. Não. Uhum. O que Deus fez? Mas a ação jurídica acaba sendo quase igual. Ele falou, vou deixar eles ir pelo caminho que eles estão indo. A consequência é... E a consequência já sabe qual que é. Então, esse endurecimento, na verdade, Deus não amolecer o coração. Né? Deus não intervir de forma que ele amolecesse o coração deles. Funciona mais nessa questão. E não de uma própria intenção de, não, eu vou endurecer o coração deles. Perfeito. Né, a posição está corretíssima. Aí, né? Corretíssima. É legal. É tipo assim, Deus permite que eles permaneçam naquele estado. Isso. Sem a intervenção. Ou seja, e por conta disso, eles vão colher as consequências de permanecerem naquele estado. Perfeito. É isso mesmo. Então nós percorremos dois caminhos diferentes e chegamos no mesmo ponto. É isso aí. Legal. Aqui, pastor, para a gente avançar, eu gostaria de tratar aqui com o senhor essa questão do pecado, né? Sim. Eu achei muito interessante a forma como ele... Eu gosto da Almeida Revista que corrige, da NA, Nova Almeida Atualizada, né?
principalmente a última versão. Eu sei que tem umas coisinhas que a gente, né, acaba meio estranhando, mas ela vai falar sobre essa questão do 64b, né? Versículo 64, capítulo 64, versículo 6, quando a gente vai lendo, a oração completa, ele vai falar sobre a questão do pecado. Ele diz assim: todos nós murchamos como a folha e a nossa iniquidade nos arrasta como um vento. Então, Isaías, ele entendia que o pecado ele tem uma consequência tão devastadora sobre o ser humano, né? E Paulo também percebe isso quando ele fala sobre a meninice, né? De ser levado por qualquer tipo de vento e tudo mais, que o pecado ele tem uma consequência tão grande que ele transforma o ser humano num fantoche, né? E a figura de linguagem aqui que eu achei muito interessante que ele usou, a expressão como se nós fôssemos uma folha. O que é uma folha morta? Seca. É algo morto, inanimado, não tem vontade nenhuma. A menor penumbra de vento possível ela tem poder de carregar essa folha. E o Isaías aqui vai dizer que é assim que o pecado faz com a gente, né? Ele nos arrasta. E assim, acho que até um exemplo disso é o termo escravidão, né? Exato. A pessoa, quando ela é escrava de uma situação, ela está, digamos assim, numa prisão. Ela não tem a liberdade de decidir. Essa é a verdade. Quando a pessoa está escravizada, ela está tolhida do seu direito de decidir. E assim, inconscientemente, ela não percebe isso. Exato. Então, ela busca fazer, mesmo que ela tenha aquela vontade de fazer alguma coisa diferente daquilo, ela não consegue, porque inconscientemente ela está presa naquela situação. Esse é o pecado. Quando a pessoa está entregue ao pecado, se não for a intervenção de Deus, ela dificilmente consegue se restabelecer, se restaurar e se recuperar. Exato. E aí esse murchar como folha aí, ele tem um sentido dentro do hebraico, né, de secar, definhar, perder a vitalidade, né, deteriorar-se progressivamente. Então, Isaías via que a situação do povo, né, do povo de Deus, eles estavam nesse estado. Então, deterioração. E deterioração em vários aspectos, né? Exato. Pastor. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar a deterioração cultica, né? Poucos ali ainda celebravam o culto a Deus, que estava totalmente voltado para a adoração. Deterioração política, deteriorização social, exato. As famílias, as misturas que estavam acontecendo. Então, assim, havia uma deterioração generalizada em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Né? Moral, ética, familiar, espiritual, social, né? Social. Então, assim, era um período caótico do ponto de vista relacionado ao povo de Deus e à relação com Deus. Exato. E aí é onde entra o grande clímax, né, da questão, que é a necessidade desse resgatador. E eu acho interessante como que Isaías ele se dirige, né, que ele fala assim: se fendesse os céus e descesse. Ou seja, sim. Isaías fala, Senhor, aí nós temos duas questões. Primeiro, ele não é uma oração contemplativa, né, que ele faz, mas ou meramente litúrgica. Mas ele tem uma intensidade, um desespero ali nessa questão, desespero pactual e a urgência escatológica. E há uma esperança. Exato, ele vislumbra uma expectativa de esperança. Exato. Está no contexto da oração dele, que apesar dele reconhecer a fragilidade e etc., ele sabe, mais ou menos assim, né, como Jó disse, né? Exato. Eu sei que o meu Redentor vive, apesar de todas as mazelas que nós estamos vivendo, apesar do distanciamento completo que o povo está diante de Deus, nós ainda temos esperança de que há um Redentor. Então, quando ele fala assim, se fendesse os céus, é mais ou menos assim,
Deus, nós ainda cremos que o Senhor pode nos resgatar. Exato. Nós ainda acreditamos que o Senhor pode nos restaurar. Então, assim, abra os céus e traga o Redentor, e traga a solução para o teu povo. Exato. E aí eu acho interessante a urgência que ele vê, né? E esse verbo aí que ele utiliza, né, que é fender, né, ou rasgar, ele tem um significado de rasgar, romper com violência. Sim. Vem até da palavra dilacerar. Então, o que ele queria? Ele queria algo como Jó queria, que Deus descesse com toda a sua força, todo o seu poder. Então, não rasgar do céu assim, aquela coisa. Ele não queria algo simples, tipo Deus fazer um milagre do coração. Né? Ele queria uma intervenção e ele queria algo grandioso. Uhum. Por isso que a gente leva escatológico. Ele queria algo escatológico. Ele não queria, tipo assim, vamos consertar os caminhos, vamos colocar assim, né, pastor? Endireitar os caminhos desse povo hoje. Ele pensava, lá na frente eles vão Era pecar uma disruptura, né? Uma quebra de paradigma. Lá na frente vão pecar novamente. Então o que Isaías queria? Ele queria uma consumação escatológica. Ele falou, Senhor, desce, rasga esse céu e desce até nós. Faz isso de uma vez, Exato. Faz imediatamente, faz com urgência, mas faz de uma forma grandiosa. Exato. Que o povo enxergue essa realidade. Ele não queria algo simples, não. Ele queria, vamos colocar assim, fogo descer igual o morro lá no Sinai, né? Ele queria que terra tremesse, o céu rasgasse, Deus descesse, e aí já seria uma consumação, não seria um resgate de um povo só, por uma dimensão escatológica. Sabe o que me chama muita atenção, irmão Elias? É a profundidade da oração de Isaías. É tipo assim, é de uma intensidade tão ímpar que você olha e fala assim, como tem sido a intensidade das nossas orações? Exato. Ele tinha essa preocupação com o povo dele. Ele tinha essa preocupação com o estado dele. Então, assim, trazendo para os nossos dias, como é gostoso você entrar em oração, mas entrar em oração com intensidade. Isso. E não fazermos a oração do fariseu, né? Exato. Mas a gente fazer a oração de Ana, aquela oração de submissão, de lama mesmo, né? De vaso destruído. E fazer com que essa oração seja tão intensa a ponto de alcançar o trono de Deus, que o versículo 15 vai falar assim, olha, atenta do céu, do lugar da tua santa e gloriosa habitação. Isso. Fazer a oração chegar até esse lugar. E para isso, tem que ter intensidade, que é a mesma intensidade que o profeta Isaías estava intercedendo ali pelo povo, por si só e pelo povo. Pela nação. E aí entra interessante nessa questão, né, pastor, que Isaías pediu isso para o tempo dele, mas lá na frente, de uma certa forma, nós vamos ter, e começa com quem? Com Jesus Cristo, né? Sim. Então por isso que a gente fala que Isaías é o profeta do evangelista, né? O profeta evangelista, porque ele está pregando aqui já o evangelho, ele está falando de uma consumação, de uma restauração, né? O clamor dele não é parte da percepção de que ele parte, né, da percepção que há uma crise espiritual no meio do povo, né? E pactual. E ela alcançou um ponto que somente, como o pastor mesmo falou, uma ruptura, né? Ou seja, algo teofânico bem grandioso, sim, né? Dramático, sim, entre os céus e a terra poderia resolver naquele momento. Uhum. E aí vem a questão aí desse resgatador, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Isaías, ele se assemelha nesse ponto aí com o Evangelho. E você já parou para pensar, irmão Elias? Essa questão da expectativa que o profeta tinha do resgatador vir. Uhum. Olha lá o versículo 4, da mesma referência que o irmão disse lá, de 64:4. Olha como está evidente que o profeta tinha essa expectativa da esperança, de redenção. Ele fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Então, assim, Isaías, ele
ele joga para Deus a condição de que, assim, Senhor, o Senhor sempre trabalhou pelo seu povo. Desde a antiguidade não existiu nenhum Deus que fez isso como o Senhor faz. Exato. Então, assim, tinha no condão da oração de Isaías a perspectiva da esperança, a perspectiva do resgate, da restauração, da redenção. Isso está muito claro na oração dele. Então, ele tinha isso na sua oração. Senhor, vem para cá, olha para a gente, resgata o teu povo. E essa é a intensidade que a gente tem que ter. E, com certeza, essa mesma intensidade revestida de esperança. Sim. Porque a esperança, ela não traz confusão. Então, nas orações, nós temos que ter a esperança de que Deus tem toda a possibilidade de nos alcançar, ou alcançar a nossa oração. Exato. E aí ensina, pelo menos eu percebo aqui, pastor, Isaías nos ensina, como o pastor mesmo falou, a questão de como orar, né? De como orar, algo que muitas das vezes a gente perdeu nesses tempos que nós vivemos. Sim. Que nós clamamos por cura, por libertação, por livramento, por todas as coisas. Mas poucas vezes nós clamamos, assim como Isaías falou do céu fender e Deus descer, nós clamamos para a consumação que Jesus Cristo já preparou. Sim. Que as nossas orações deveriam ser para a volta de Jesus Cristo. Eu gosto de citar sempre, eu tinha um amigo, tem um amigo meu que ele fala que ele é ateu, né, e eu falo com ele que ele não é, que ele é descarado, e ele, qualquer coisinha que acontecia assim, né, coisa assim mais complicada, ele tem uma expressão que ele fala assim, volta Jesus, volta Jesus. E aí eu fico olhando para essa situação. É assim que nós devemos viver, pastor, hoje. Quando nós olhamos para a situação do mundo, e para nossa, primeiro, fazer igual o profeta Isaías, olha para dentro de si, para nosso estado, né? Nosso estado. Olhamos para o nosso redor aqui no periférico, na visão periférica. E quando nós expandimos e olhamos o mundo como um todo, nós deveríamos, ao invés de ficar orando para que Deus levante um bom presidente, um bom prefeito, um bom governante, para que Deus mude a história da igreja, o cenário político da igreja. Não que isso seja ruim, né? Não, oxe, isso é excelente, coisas boas. Mas ao invés de orar para essas coisas, nós deveríamos parar e falar, não, quer saber de uma coisa? Jesus, volta. Nós deveríamos ardentemente desejar a volta de Jesus Cristo. E isso não é maldade. Aí eu sei que tem gente, né, que fala bem assim, poxa, mas e aqueles que estão lá no mundo? Principalmente quem tem familiar no mundo, né? E se Jesus voltar hoje com meu filho no mundo? Meu pai no mundo, minha mãe no mundo, meu marido no mundo, minha esposa no mundo, né? Sim. Como que faz agora? E aí, por isso, e eu sei que tem a questão psicológica também, e tem até um certo medo de orar para que Jesus volte, tem até medo, para falar a verdade, que Jesus volte hoje. Sim. Quando na verdade o crente ele tem medo de Jesus voltar. Nós vivemos um tempo, pastor, onde o povo hoje em dia tem medo de Jesus voltar. E as nossas orações sempre têm que terminar sempre. Senhor, apressa, como Isaías fez, né? Apressa, já que o Senhor já prometeu que a volta do Senhor é certa. E eu tenho que ter certeza, Senhor, apressa esse negócio, tá demorando, Senhor. Que era assim que os antigos, os povos primitivos, né? Vamos colocar os crentes primitivos da igreja primitiva vieram. Eles tinham uma urgência na volta de Jesus Cristo. E nós perdemos ao longo do tempo esse desejo. E crente chegou ao ponto de ter medo de Jesus voltar. E Isaías nos ensina o quê? É como se a gente gostasse mais de viver no mundo, né? No mundo. Entendeu, pastor? Então nossas orações têm que ser sempre ter. Ore pelos que estão desviados, pelos que ainda não foram alcançados, mas sempre volta e fala, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai demorar? Porque, vamos ser sinceros, humanamente falando, está demorando mais de 2000 anos que ele falou que ia voltar. Então, nossas orações precisam ter um apelo de urgência. Senhor, nós precisamos que o Senhor volte. Né? Sabe como que eu vejo essa questão do profeta Isaías, a oração de Isaías por Israel? Ele tinha uma sensibilidade muito grande em torno do sofrimento do povo. Sim. Ele, apesar de ser um profeta que denunciava o pecado, ele previu muitas coisas. O nascimento de Jesus, ele é considerado o profeta messiânico, né? Isso. Ele, capítulo 9, capítulo 53,
Então, ele profetiza a volta do Messias, o nascimento de Jesus, ele profetiza o cativeiro, a libertação do cativeiro. Então, assim, a gente vai notar no decorrer de todo o livro do profeta Isaías que ele era um profeta muito preocupado com o povo. Ele tinha essa sensibilidade e muitas vezes ele entregou mensagens pesadas, mensagens duras, né? Dentro do ministério dele. Só que apesar disso, ele era um profeta amoroso. Isso. Ele era um profeta cuidadoso. Então, assim, a gente vai notar em todo o livro do profeta Isaías que ele tinha essa preocupação. O cuidado dele, ele enxergava o sofrimento do povo, ele enxergava que o povo era um povo obstinado, um povo desobediente, mas ao mesmo tempo ele enxergava uma esperança. Ele tinha uma convicção, irmão Elias, de que havia esperança para o povo. Exato. Assim como nós temos plena convicção de que há esperança em Cristo. A salvação em Cristo, a redenção em Cristo. E essa era a expectativa que Isaías tinha. O Redentor o Redentor nunca esteve longe. Exato. O resgate nunca esteve longe. Na verdade, quem estava longe era o povo. Era o povo. A Bíblia vai falar assim que os nossos pecados fazem divisão entre Deus e nós. Então, o pecado do povo, automaticamente, ele distanciava o povo de Deus. E Isaías tinha essa expectativa. Senhor, não fica distante, não. Senhor, olha para nós somos a tua herança, vem para cá, acode a gente, acolhe a gente, tira a gente. Olha o que diz o versículo 18 lá. Só por breve tempo o país foi possuído pelo seu santo povo, ou seja, eles ficaram pouco tempo na terra prometida. Uhum. Por quê? Eles ficaram indo e voltando. E aí, ele chama o povo, ele considera o povo dele de povo santo. Sim, sim. E aí, na parte B do versículo, nossos adversários pisaram o teu santuário. E aqui a gente traz, a gente pode fazer uma interpretação aqui da humilhação que eles sofreram, que eles viviam. Por quê? Vamos falar assim dos povos gentios, né? Uhum. Que não eram povo de Deus, o povo hebreu. Os povos, quando invadiram Israel, eles destruíram tudo, destruíram muitas coisas, destruíram o templo, destruíram o lugar de adoração, destruíram muitas coisas. Então, assim, nesse sentido que Isaías está evocando aqui, ele está falando, olha, Senhor, a nossa terra foi invadida, nós não conseguimos viver, ficar aqui no nosso país, na nossa terra que o Senhor nos deu. Então, assim, os gentios invadiram a nossa terra, pisaram no teu santuário, mancharam o teu santuário. Então, ele tinha, irmão Elias, essa percepção, olha, está tudo errado, Senhor. Venha nos acudir. Esse zelo, né, pelo que é de Deus, pelo povo, pelo templo, pela adoração, ou seja, como o pastor falou, do amor pelo povo e por Deus, aí pela obra de Deus. E aí, pastor, pelo nosso tempo que avançou também, aí é onde que nós, eu creio que se tem uma lição que essa oração nos deixa, é sobre o que o pastor acabou de falar aí, que está até na aplicação pessoal que o nosso comentarista deixa aqui também, né? Sobre a questão de nós acreditarmos na resposta divina que ela virá. Né? Sim. A esperança. E, acima de tudo, a nossa esperança ela tem que ser escatológica. Assim como Isaías clamou a Deus para que ele descesse em glória e majestade e poder para resgatar aquele povo. E ali a gente vê que seria uma redimissão, né, geral humana, né, do cosmos. Então, que nós também tenhamos esses desejos de quando nós orarmos a Deus, vamos orar pelas curas, pelas libertação, pelas necessidades diárias do dia a dia, o pão, né, o trabalho, tudo aí, mas não esquecer de apressar o Senhor. Não é pecado Sim, a gente falar, né, pastor? Olhar para o Senhor e falar, Senhor, apressa.
E assim, Venha logo. E é curioso também, irmão Elias, que quando a gente ora pela vinda do Senhor, a gente está fazendo uma autoanálise da nossa condição espiritual. Exato. Se você está orando para a vinda do Senhor, que ela seja agora, você está querendo dizer o seguinte: Senhor, eu estou santificado, eu estou na condição de salvo, eu estou vivendo uma experiência de cristão, eu estou sendo sincero. Então, assim, é uma convicção. Quando você ora pedindo a volta de Cristo, você está dizendo: eu estou preparado. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, é algo para se pensar muito nesse aspecto. Será que todos estão preparados? Exato. Será que todos podem orar pela vinda do Senhor Para a vinda agora? do Senhor, né? Mas, preparados ou não, a palavra de Deus diz que ele virá a hora que ninguém saberá. Sim, sim. Né? Que ninguém saberá. Então, a nossa parte é clamar para que ele venha, né? E quer queira ou não, se estamos preparados ou não, mas que essas coisas que acontecem no mundo acabem, né? E que venha o shalom de Deus, a paz eterna de Deus, aquela cidade santa que Deus prometeu para nós, né? Que isso aconteça, que venha logo. Então, eu gosto dessa parte das orações de Isaías, mas principalmente no aspecto da urgência mesmo, de um resgatador. E é isso que nós precisamos, pastor. É isso mesmo. E assim, a gente não pode esquecer, né? Ele não retarda a sua promessa. Exato, pastor. Ele prometeu o resgate. E assim, as promessas de Deus, todas elas se cumprem. As promessas de Deus não falham. Então, se você pegar ali o próprio Isaías, né? Ele profetizou que o povo seria levado cativo. Ok, o povo ficou cativo 70 anos, né? Aí depois ele profetizou 150 anos antes a libertação do povo. Yes. Então, assim, às vezes a gente é tão ansioso, tão egoísta, que a gente quer orar por uma coisa e quer que a coisa aconteça de imediato. Pode acontecer? Pode. Sim. Mas a gente não pode desvanecer nas nossas orações, parar de orar na busca pelo nosso propósito. Sim. O nosso propósito tem que ser claro, tem que ser contundente, tem que ser consistente. Então, quando a gente busca com consistência, sem desanimar, sem desistir, não é, irmão Elias? Exato. Ainda que Deus não faça no nosso tempo, Ele vai fazer no tempo dele. E o tempo de Deus é o tempo certo, é a hora certa. Só que nós não podemos desistir da oração. Nós não podemos nos desestimular e perder a expectativa que Isaías tinha essa expectativa. Você vê em todo o livro, em toda a oração, ele tinha expectativa. Lá no 64:4. Ele tem esse reconhecimento. Então, que Deus possa abençoar a tua vida e que você não se esqueça, as promessas do Senhor, elas nunca falham, elas nunca vão falhar. Amém. E minhas palavras finais aqui, pastor, é o seguinte, né? Uma anotaçãozinha rápida que eu fiz aqui, né? Que embora Isaías seja predominante um livro profético, né? E ele é profético, Sim. Ele contém importantes sessões litúrgicas e oracionais nas quais a revelação divina produz uma resposta humana, tá? E as orações de Isaías revelam a verdadeira teologia bíblica, que ela não termina, tá? Com informação. A verdadeira teologia bíblica não é aquela que termina com informação, mas é que nos conduz inevitavelmente à confissão, intercessão, adoração e principalmente a uma esperança escatológica. Ou seja, nós vivemos dias após dias na ansiedade da volta de Jesus Cristo. E que esse seja o propósito nosso nessa terra. Amém, que assim seja. Deus abençoe a sua vida.